Olá, pessoal. Bom dia a todos. Você está no SPED Brasil Cast. Hoje, 12 de junho, Dia dos Namorados. Você que não comprou ainda o presente para sua namorada, corre. Não vai Na minha época de adolescente, a gente comprava um cartão musical e uma rosa, tava bom. Hoje não dá mais, viu? Não vai com esse presente, não, que não dá certo. Pessoal, diante deste frio abominável. Nós temos aí muita coisa quente, muita novidade. Eu preciso fechar aqui o som e também aqui eu tenho mundos paralelos que me acompanham. Renato Concordia, Simone Pérez, bom dia. Cleiton Batista, obrigado pela presença ao vivo. Sei que tem muita gente que fica no universo paralelo do gravado, não tem problema nenhum. E aqui alguns ficam ao vivo, conseguem ao vivo. Eu estou sendo muito pressionado para ter uma hora de Spare Brasilcast, viu? Mas, na medida do possível, a gente tenta fazer em 30 minutos. Um detalhe importante, antes de mais nada, nós temos a semana que vem o nosso comitê, o GEFES, com as empresas que querem discutir, debater, fazer benchmark sobre a reforma tributária e como estão sendo tratadas as novidades nos diversos RPs que cada um usa, seja Oracle, SAP, TOTUS, tem Business One, tem Mainframe, tem um monte de soluções. Bom, como eu falei para vocês no chamado, né, eu fiz um chamado enigmático, falando de semana em que o IBS se moveu. Na realidade, nós tivemos reunião com o Comitê Gestor da Nota de Serviço Nacional, que a gente chama de IBS Municipal, mas na realidade é a Nota Fiscal de Serviço Nacional, porque o IBS Municipal mesmo fica lá na mão do Comitê Gestor, como um todo, né? Tivemos também reunião com o Comitê Gestor chamado da UF, isso foi ontem, muita discussão e um dia não dá. Algumas coisas ficaram numa próxima e tratativa online, porque é muito assunto, muita gente fazendo perguntas, muitas particularidades, detalhes. E também tivemos a reunião agora cedo, a Receita Federal apresentando às empresas piloto o primeiro módulo da DER, né? Declaração de Regimes Específicos, que afeta financeiro, saúde, suplementar, concursos de prognósticos, entre outros. Bom, diante deste cenário, eu queria até comentar por que não deu tempo, né? Mas como teve reunião com as empresas piloto e o fisco, não deu tempo de tratar tudo, não dá, gente. Ó, a gente mandou para o fisco vários questionamentos sobre eventos, sobre regras de validação, sobre nota de débito e nota de crédito, sobre o DANF simplificado tipo 2, sobre COMEX, sobre compra governamental, entre outros, né? E depois teve também um pacote generalizado de questões. Então, por isso que o tempo é muito curto, né? A hora que começa a discussão, a hora que entra no detalhe, tem operações específicas, a gente, o tempo fica escasso. É que eu estava virando a folha ali, tá, gente? A gente tem um teleprompter aqui também para ajudar. Tem muita coisa aqui aberta. Bom, e o que nos assusta, né, comentando já a minha provocação, é que eu vejo aí uma série de
infográficos bonitos, não é ruim, não. Eu achei bastante interessante, a IA faz um trabalho muito bom. Mas, sabe, a gente tem um pacote aí de 10 páginas de dúvidas sobre o cenário. Ah, eu acho que está na hora de começar a discutir assunto, minha operação, como que ela é tratada pelas empresas, como as empresas estão se comportando em relação a isso, o que está sendo. Eu acho que isso agregaria mais, mas enfim. Bom, um detalhe importante, na reunião de terça, que foi com a nota de serviço nacional, o foco é a nota técnica 9, né? Então, um detalhe importante é que o layout nacional e criar uma metodologia de atualização, né? O nacional passa a ser atualizado exclusivamente por notas incrementais, né? Que vão incrementando a cada ponto. E os anexos 6, 7, 8 são sempre substituídos pela versão mais recente. Basicamente é isso, né? Porque eles tratam de layout e ali são atualizados. Então, lógico que a orientação é sempre comparar uma versão sucessiva dos anexos, pois é neles que está o layout vigente, né? O anexo 6, 7, 8. Lembrando que o anexo 6 ainda é o núcleo, né? Cá entre nós. Bom, na questão da nota técnica, 9, a gente não precisava fazer uma reunião com o fisco para perceber que o CNPJ alfanumérico é o foco central, mas lógico, a gente tem aí expectativas de cronograma, né? Sobre cronograma, você viu nas notas técnicas que foram publicadas nesta semana, 8 ou 9, né? Daqui a pouco a gente fala dessa questão do cronograma, né? Você está preocupado? Ah, o dia D vai chegar. O dia D, por falar nisso, é dia 23. 23 de junho tem o dia D. Nem o Spielberg está sabendo disso. Preciso avisá-lo. O dia D, eu e a minha sócia Gislaine Nogueira vamos falar dessas questões mais práticas e operacionais das notas técnicas e também de como os processos precisam ser revisitados. Tem muita gente que fica brava quando a gente fala, processo ser revisitado. Eu tenho que mudar meu processo? Não, gente. Tem muita coisa que precisa ser criada. As empresas nem têm o processo para tratar as novidades da reforma tributária. Vou te dar um exemplo. Quem é que vai ter a atribuição para gerar uma nota de crédito e uma nota de débito? Imagina que o seu fornecedor precisa da sua nota para poder apropriar crédito presumido. Como é que vai ser? Para quem ele vai pedir? Hoje, gente, para descobrir algumas coisas dos clientes, eu tenho lá no comitê empresas que falam, olha, é uma dificuldade. Eu lembro que há muito tempo atrás, eles já falaram que quando vende para governo e precisava do informe de rendimento, é no caos, e nunca vem, né? Porque o governo faz a retenção, né? Então, qual é o canal de comunicação interno para gerar isso? E esse interno para contatar o cliente, ou o fornecedor? Tem já esse grande mapa estruturado do processo? Veja, é uma bobagem, né? É uma coisa simples, que você já tem aí alguma coisa rascunhada, eu tenho certeza. Mas isso precisa ser a metodologia da companhia. Lá no portal da empresa, no portal interno, olha, nota de débito, clica lá e fala, falar com fulano, ligar para cicrano, fornecedor XYZ. Eu tenho 1.500 fornecedores. Gente, sinto muito. Você tem 1.500 fornecedores que vão te gerar crédito. Você vai ficar esperando? Você está sabendo, por exemplo, você está esperando você fez uma compra no dia 26 e está esperando o crédito para o mês subsequente. E se ele fez a mudança, o ajuste de competência para o mês seguinte, você não vai ter esse crédito, não te avisou. Não houve uma relação anterior com o fornecedor para colocar isso no contrato. Fornecedor, não aceitamos mudança de ajuste de competência nas compras fornecidas do dia 25 ao dia 31, cuja entrega ocorreu no mês posterior.
E aí? Em relação, voltando ao CNPJ alfa, veja, quando a gente fala de CNPJ alfanumérico, gente, tem um carrossel de coisa. E eu só estou falando aí da relação com fornecedores, tá? Então, isso precisa ser mais esmiuçado, mais detalhado. Sabe fazer um carrossel? Fornecedor, aquele PowerPoint famoso, lembra? Com várias setas, várias caixinhas, tem que fazer só para o fornecedor, depois para o cliente. Lembrando, mas por que cliente, né? CNPJ alfanumérico, tanto para fornecedor quanto para clientes. Você tem algum cliente que abriu uma filial que o CNPJ é alfanumérico e você precisa faturar para ele. É isso. Bem como de fornecimento, tá bom? E aí, no fornecimento para clientes, a mesma coisa. Abra um carrossel com vários quadradinhos no PowerPoint, tá? A questão da série da DPS também foi. E lembrando, tá? O algoritmo do CNPJ muda do módulo 11 para o módulo 64. Isso aí, acho que vocês já estão carecas de saber. Careca não é uma expressão boa, né? Não por conta do careca, né? Porque as mulheres não vão gostar disso. Bom, então a gente vai substituir essa frase. Vocês estão calejados de saber que existe essa particularidade no módulo 11 para o módulo 64. Lá no site da Receita Federal, você tem o simulador. Você pode ir lá testar esse simulador também, tá? Embora a Processus tenha liberado o CNPJ, é uma inscrição estadual para você testar, isso vai ser corrigido por conta da nota técnica nova. Mas lá no ambiente da Receita, você tem lá, digita o número da sua empresa, ele gera um CNPJ para você como se fosse. Não esqueça, não vai ser assim Big Bang, vai ser gradual ao longo dos anos, a partir do momento que você faça uma mudança, um ajuste de contrato, alguma coisa que bata lá na DBE, e aí a Receita te brinda com o CNPJ alfa, tá? O que nós temos aqui? Deixa eu só voltar a página aqui. Beleza. É, doutor César Moraes, eu ainda não consegui assistir, ouvir o seu áudio lá, porque foi muito corrido ontem, tá? Hoje, depois daqui, eu escuto o seu áudio. O Cleiton, bom dia, está perguntando sobre a nota de serviço locação, alguma previsão? Tá, a gente discutiu essa questão, tá? Foi pauta da nossa reunião e vamos aguardar. É, Eles estão. Tem algumas coisas para a gente comentar aqui. Espera aí que eu já monto aqui para vocês. Bom, mas antes de falar na locação, a gente tem um detalhe importante que afeta a locação, que é o endereçamento e o CIB. CIB, gente, é o Cadastro de Imóveis Brasileiro, vamos falar assim. Então, todos os imóveis terão que ter um cadastro. Ponto. E é o CIB. Mas quem vai fazer o cartório? Quando eu perguntei para a Receita, quando eu perguntei para a Receita, eles disseram que os cadastros do CIB seriam atualizados ou efetivados pelos cartórios. Eu ainda fico assim, mas são os cartórios que têm a informação, né? Por que eu estou falando isso? A gente está no foco do CIB para remeter à questão da locação, tá, gente? Locação de imóveis, primeiro. Imagina daqueles imóveis que tem mais de um sócio. Como é que faz? Então, eu tenho um prédio com 5 sócios, 5 irmãos. Quem é que vai ter a condição de fazer esse registro? O cartório, que está lá na escritura. Imagina o trampo disso, né? Se bem que hoje já está tudo automatizado também nos cartórios, não tem mais aquelas fichinhas.
Então, por quê? Prepare o seu coração. A partir do momento, imagina que você alugou um terreno para fazer um estacionamento, né? Lá em Alphaville tem bastante disso, né? Porque é o local. E aí são cinco irmãos. Hoje, digamos que o aluguel desse terreno seja de R$ 100.000. Hoje, uma pessoa, um dos irmãos é que emite a nota. A partir do IBS-CBS, serão cinco notas, uma nota de cada irmão. Ah, mas são pessoas físicas, por isso está sendo criado o CNPJ, e no caso alfanumérico, para, sem personalidade jurídica, para a emissão dessas notas. E quando vai acontecer isso? Calma, gente. A transição do CNPJ alfanumérico, ela vai até setembro, tá? Ela começa agora com o modelo é o Banco do Brasil. O primeiro vai ser gerado pelo Banco do Brasil para testes e tal, e aí vai ser gradual até setembro, esse período de transição, tá? Aliás, eu não poderia falar, ouvi de alguém, não sei quem, é que a gente sempre perguntou, né? Por que mudou para CNPJ Alfa? Aí o Fisco falou, porque a máscara, vamos falar assim, mil ao contrário, estourou. Estourou no seguinte sentido: tem empresa, entre aspas, e eu explico a aspas, que já tem mais de 999 filiais. Quem? Igrejas. Tem uma determinada igreja aí que já bateu 10 mil, que é o quê? O... Não, não pode falar o nome. É aquela igreja que tem dois estabelecimentos, mais de dois, no mínimo dois estabelecimentos em cada município. Pode ser que tenha algum município que ela não tenha filial e tenha quatro no município, enfim, a proporção é essa, né? Sabemos que tem município que tem 800 habitantes, outros que tem 2.000, que nem deveria ser município, mas isso é outra reforma que precisa ser feita. Então, voltando à nossa questão do CIB. Entenderam o CIB? Cadastro de Imóvel Brasileiro. E aí tem um problema, né? A gente tem criação de códigos, teremos a criação de códigos específicos para poste, torres, ferrovias, praças. Tem lugares, gente, que o endereço é um poste, exatamente um poste, que é ali que precisa identificar, porque não tem mais nada. Então, vai ter um código específico para esses casos. CIB obrigatório a partir de 2027, tá? Então, é por isso que tá muita gente fala, tem município me cobrando a nota de locação. Primeira coisa, está errado. Não existe previsão legal para emitir essa nota. Eu lembro que o Belém, no início do ano, colocou lá facultativo. É possível fazer facultativo, acho que ele criou um código específico. Mas mesmo facultativo, na realidade, o que que eles querem? Eles querem ter a visão do tamanho dessas locações. Eles não têm esse número, né? Porque nunca emitiram nota. Mas em 2026, com o cenário de municípios, essa nota não existe, do ambiente do município, né? A nota de locação, ela só pode ser emitida no ambiente nacional, ok? Beleza? Tranquilo? Lógico que o comitê já prevê que, de repente, não vai ter o CIB pronto, né? A ideia é que, mesmo não tendo pronto, ele aceite a emissão da nota. E se tiverem correções, elas deverão ser corrigidas, substituídas, para não ter problema. E eu estou falando justamente essa história de ter mais de um dono do imóvel e emitir uma nota só. Um item importante que todo mundo estava esperando na nota técnica foram os detalhes das notas de ajuste e nota de crédito. Gente, nota de débito e crédito é uma nota normal, tá? Então, nota fiscal de serviço, né? A gente está no ambiente da nota de serviço. E aí, a planilhinha
que a gente até publicou no portal, está lá. Ela tem campos obrigatórios. E um detalhe importante também nesse cenário, não sei se é específico, mas a gente está prevendo aí que cada um faça o seu planilhamento do que você hoje usa de conta gráfica na apuração do ISS. Existe essa questão no seu universo? Ah, eu tenho ajustes por conta da operação de intermediário, aplicação de material. Então, tem que estar tudo pronto para poder. Você já tem a base de dados. A hora que emitir a nota para teste, você já tem as informações necessárias, tá bom? Dos abatimentos que você faz hoje na prestação de serviço, né? Então, que tipo de ajuste de 1 a 99 repercute do ISS? Lógico que o município precisa autorizar, e 101 a 199, isso na planilha, repercute no IBS e não depende de autorização. Então, foi criado o grupo IBS-CBS Ajuste para Valores Transferidos ou Ajustados. E aí a gente teve a substituição, cancelamento e eventos também tratada. A substituição ainda não permite redução de valor, mas eles vão corrigir. Eventos, manifestação, registro de pagamento, contestação, está chegando. Deve sair na nota técnica 10, os eventos da nota de serviço, tá? Então, veja, tudo isso é coisa nova que você vai precisar criar uma rotina, um padrão, uma metodologia, criar o processo para saber quem autoriza, quem emite, quem autoriza, tá bom? Ah, quem autoriza é o mesmo que emite. Não recomendo, tá? É igual a história da nota writer. Você já ouviu falar numa nota chamada nota writer? É uma máquina de datilografia, é uma nota fiscal datilografada no RP sem integração com nada. Você emite aquela nota e você consegue dar saída de ativo da companhia. Teve uma empresa, quando a presidente soube disso, a casa quase caiu, porque é inadmissível que haja na empresa uma forma de dar saída do ativo imobilizado da companhia, de um ativo, vamos dizer, não precisa ser ativo imobilizado, sem que tenha repercussão e autorização das pessoas da alta gestão, dos gestores da companhia, né? Então, por isso que é importante ter o processo. Olha, precisamos de uma nota de ajuste, precisamos gerar um crédito presumido, entendeu? Autorizar o crédito presumido. E como que eu ajusto nessas notas? Lógico que quando eu falei, né, substituição, cancelamento e eventos. Cancelamento, gente, ah, estão tentando harmonizar os prazos, né, de cancelamento e substituição, porque senão não tem condições. Cada um define uma coisa. Tem município que eu posso cancelar uma nota dos 180 dias. É inadmissível isso, né, gente? Além do mais, o mais grave disso, cancelamento está na hora de acabar, né? A empresa não tem a PO. Ah, o que é PO, Jorge Campos? O pedido de compra, que é autorizando, olha, fornecedor, pode emitir a nota, o valor é tanto, tá? Não existe isso. Não foi feita uma medição do serviço prestado, autorizado, por que que vai cancelar? Ah, o fornecedor errou. Se o fornecedor errou, beleza. Ele arque com as consequências. Se ele não errou, fornecedor, no seu contrato você colocou que cancelamento de nota com todos, a emissão das notas deverão obedecer um critério, fornecimento do número do pedido, no nome da pessoa que autorizou a emissão dessa nota, porque se ele depois mandar um pedido de cancelamento, eles internamente, porque alguma coisa não funcionou, quem vai arcar com a multa sobre esse cancelamento?
Está no contrato? Não fez ainda porque corre atrás disso, gente. Olha só, tem muita coisa para fazer. Isso eu só estou falando de serviço, logicamente, que tem repercussão para você que emite nota de mercadorias, nota de energia, de telecom, você tem o mesmo problema, tá? NBS, anexo 8, a NBS não é atualizada desde 2018, então há um comitê, um grupo para discutir isso e atualizar com os novos serviços, as novas atividades que surgiram, né? O anexo 8 ele tem a tabela de correlação do 116 com a NBS, mas ele é exemplificativo e não impeditivo. Então, o município não pode travar uma emissão porque, eventualmente não está lá. Outra coisa, a emissão nacional, a conformidade do município e a responsabilização, coisas importantíssimas. O padrão nacional é obrigatório para o município. Padrão e adoção, a adoção do padrão nacional é obrigatória para o município. Está na Emenda Constitucional 132, na Lei Complementar 214 e está no RIBS, tanto no regulamento do IBS quanto do CBS. O que está acontecendo? O município pega a nota, no padrão dele, aí ajusta ou transcreve essa nota para o padrão nacional. Aí são dois documentos fiscais distintos, né? Isso não é rolo, isso não dá certo, isso não tem LGPD. E aí o artigo 62 prevê sanções aos municípios. Então, o município fique ligado, porque senão vocês vão ter problemas aí na frente. Estou sabendo que nessa de quarta para quinta, teve um município que saiu do padrão nacional e foi para o padrão dele. Município desse tamanho, tá? É, temos um assunto também, ajuste da base de cálculo e deduções, reestruturação completa do ajuste, né? Para separar IBS, separar ISS e Simples Nacional. E foi criado as VALCs, tem nada a ver com Valquírias ou Amazonas, né? Valores calculados para evitar a ambiguidade desse cenário. Você viu lá que ficou um negócio bem interessante. A gente vai falar deles ao longo do mês, ao longo dos próximos SPED Brasilcast. O que mais que é importante para vocês? Existe uma pauta específica que estão querendo tratar sobre alguns cenários de serviços. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque é bem complexo, ok? Isso foi sobre serviços, a gente ainda tem que destrinchar ou destrinchar, como falam alguns, a nota técnica 9. Ela tem muitas particularidades. Vamos falar dela no dia 23, o dia D. Agora, rapidinho para falar das notas técnicas dessa semana. Então, nós tivemos várias questões relacionadas a todos os modais, que trouxe nada mais, nada menos, gente, que questões relacionadas à atualização do layout, de particularidades, do cenário de atualização mesmo, né? Então, quando você vê lá no PAA, alteração de data de implantação e em produção e correções. Então, eu tinha falado para você, segura essa história do cronograma. E o que você observou nas notas técnicas? Elas estão com dois cronogramas. Do dia 1º do 7, início dos testes. Então, não adianta testar agora que você não vai conseguir. E 3/8 em produção, que é o dia D. Ponto. E as atualizações que saíram nessas notas dessa semana, que passa de 3/8 como teste e 31/8 produção, tá? Então, observe isso. Obrigatoriedade de BS-CBS 3/8. As novidades que surgiram na nota técnica, campo de inscrição de SUFRAMA, atualização de regras de validação, regras de CBS, CBS e alíquota zero, CBS alíquota zero, ficaram para 31/8 de
em produção, tá? No caso do CTE, por exemplo, está lá também a inscrição SUFRAMA de emitente para a área de livre comércio, né, as regras validadas de integração. Tem alguns probleminhas nas notas técnicas que serão ajustadas, principalmente aquela de referenciamento de item na devolução, como pontuamos lá para. A gente discutiu, veio essa demanda lá para a gente no GEFES, e a gente levou para o fisco, e outras empresas também devem ter apontado isso, né, porque está nítido, e aí ele está corrigindo isso também, porque na devolução parcial ele remetia a nota e não ao item. Como eu estou realimentando o estoque, não tem como não ser por item, tá? Então fique muito ligado, é importante que você tenha essa preocupação em relação às duas datas. A maioria delas, o ajuste foi esse: o campo de inscrição SUFRAMA, atualização de regras e antecipação de pagamento também teve na INFCom. A INFCom até ela teve uma particularidade um pouco maior por conta de alguns ajustes, né? Então ele teve lá a particularidade do regime especial. Regime especial de telecom, eu lembro para vocês, o ajuste CINEF 2525, que criou uma segunda. Lembra do filme O Sonho Dentro de um Sonho? Então, para o telecom, ele tem uma transição dentro da transição, e que está com data também de 1º de agosto, e tinha um limitador de 60% das emissões, e agora, para o ajuste CINEF 7 de 2026, São Paulo e Minas flexibilizaram esses 60%. Vou explicar para você o que é. Veja só, esses setores, eles emitem milhões de notas, né? 60 milhões de notas, 80 milhões de notas mês. E aí tem vários sistemas de gestão, um deles é o mainframe, alta plataforma. E eles ganharam essa flexibilização de poder ter abaixo de 60% desses faturamentos com a informação de IBS e CBS. Só que depois ele tem que emitir uma nota consolidando isso por município para as PJs que geram crédito, né? É um detalhe importante. Eles adoraram, né? Porque, nesse caso, 5 mil municípios não é nada para quem emite 80 milhões de notas. Isso se eles estiverem em 5 mil municípios, tá? Então, essa é a particularidade que a gente tem aí dos regimes especiais de telecom. Ah, e a rejeição 310, IBS, CBS não informado, a gente já sabia disso. E o indicador 6, motivo de substituição, regime especial. Teve também o CNPJ de cobrança de terceiros para itens com C-Class iniciado por 110, cobrança de terceiros. E a rejeição 261, quando não informado. Depois a gente teve também o bilhete de passagem. Hoje o bilhete de passagem teve multiplicações, né? Bilhete de passagem normal, dessas passagens intermunicipais, transporte aéreo, o BPTA, e o transporte municipal interno. Então, temos lá o quê? O duplo cronograma também, e também nessas notas, nós tivemos também o quê? A preocupação de garantir, assim como no município lá, né? O que teve em termos de novidade nos municípios? É garantir a conformidade, preparar os sistemas para o alfanumérico, nota de ajuste, tudo isso, tá bom? Mais algumas questões importantes em relação às notas que foram publicadas. A gente vai ter ainda publicação da NFE e NFCE, com algumas repercussões que não saíram ainda. A gente teve a discussão da nota técnica 160, né? A 160 ela vai trazer, acho que, 7 novos eventos. Era para ter vindo na 140, acho que eu comentei isso na semana passada e não veio. Então, prepare o seu coração,
novos eventos virão para ajustar essas questões dos layouts que a gente está pedindo para o fisco, tá? E o evento, teve o cancelamento do evento de consumo pessoal, vai vir agora a questão do consumo pessoal é via nota fiscal, inciso 7, se eu não me engano. Então, mas teremos o evento de estorno na nota técnica também, 160, tá? A recomendação que eu faço para vocês é, assim, começa a olhar a sua necessidade, o seu dia a dia, para de ficar olhando particularidades que não afetam o seu negócio. Olha olha os processos que afetam os seus fornecedores, a sua relação com fornecedores e com os seus clientes. Veja que a nota técnica 150 mexeu na monofasia. Mudou tudo na monofasia. O setor monofasia está louco. Mas o que que ele está preparando ali? Novos campos, novos grupos, regras de validação, novas rejeições, novas fórmulas, novos vínculos de BS-CBS. Mas a monofasia você viu, né? Ela tem a transição de A de rei e... Ai, meu Deus do céu. Espera aqui, eu engasguei, desculpa. O que que acontece? Nós tivemos na definição do cenário do monofasia alíquotas distintas. E aí o setor está batendo forte, porque como que eu vou fazer uma transição de alíquotas enquanto hoje você conhece o cenário do ad-rem, alíquota de ad-rem, né, que a gente está falando, por um cenário, e eu tenho que adotar para a IBS um e para a CBS a outra alíquota. Você tem ideia do como vai ser isso? Eu estou falando de uma transição onde você tem duas alíquotas, tem ISS e ICMS nesse pacote, tem IBS e tem CBS. Tem noção da complicação que vai ser validar uma nota, né, até para ver se essa alíquota está ok, se não está, se tem algum problema de cálculo. Enfim, não, mas vamos ter a calculadora. Gente. É complicado, hein? Presta atenção nisso, porque isso pode dar muita dor de cabeça na sua operação. Bom, para fechar essa questão, gente, olha só. O que que nós tivemos em relação às questões que nós levamos para o fisco? O que está norteando a preocupação das empresas? E aí eu comento assim, gente, se empresas que estão no piloto estão com dificuldade para poder preparar o seu cenário, você imagina quem não tem esse fórum de discussão. Algumas não quiseram. Importante, você quer entrar no piloto? Faz um ofício para o comitê gestor e fala, olha, minha empresa representa o setor tal, ele pede volumetria, pede algumas coisas, e faça o pedido. Você passa a participar do projeto e tem que, não é só ofício ir lá assistir, ele está cobrando, por exemplo, algumas coisas em relação ao piloto, tá? O que eu queria comentar com vocês é, é sobre que tipo de cenário as empresas hoje têm dificuldade, né? Porque eu comentei do, do padrão, do volume de informações que as empresas estão querendo e pediram para o fisco em relação a isso. Estou só pegando a lista aqui para ficar mais fácil para a gente tratar. Então, quando você pega a lista de dúvidas, elas estão permeando que tipo de situação? É muita coisa, tá? São empresas que já estão no teste. Ajustes finais na aplicação das regras de IBS-CBS para serviços recorrentes, você sabe o que é, né? Com base de ICMS. A harmonização das regras de substituição e cancelamento entre NFCO e modelos legados, que é o ajuste 625.
definição de tratamento uniforme para operações híbridas, simplificação de regras de contingência para grandes emissores. Enfim, tem uma série de dúvidas nesses documentos que a gente encaminhou para o fisco, que a gente que está com a mão na massa. Você imagina você que não está com a mão na massa e tem que, a hora que você começar a fazer o projeto de mapeamento, o projeto de levantamento do seu ambiente de negócios, como que você vai tratar isso? Você está falando da calculadora do fisco, né? Eu também tenho o pé atrás. O Natan está perguntando, existe um evento de reforma que se chama débito de notas não processadas na apuração. E testando a apuração assistida do CBS, eu vi que há alguns documentos que simplesmente não integram lá. Esse evento é para corrigir? Veja, o que está acontecendo? A gente está falando da CBS, a gente está falando, eu não sei que você não disse quais documentos, mas a gente tem uma API que vai buscar esses dados. Então, eles criaram um ambiente específico para o teste, e a gente está falando de notas de serviço. Então, eu tenho um município que optou pelo emissor dele, que não quer saber do emissor nacional, e ele é obrigado a mandar esses dados. A gente tem municípios com atraso de 30 dias. Esse é um outro. Nossa, Natan, foi muito legal você perguntar isso. Sabe por quê? Eu tenho falado o seguinte: empresas, mapeiem os municípios onde estão os seus fornecedores. Por quê? Verifique se o município do seu fornecedor está no ambiente nacional, emitindo notas no ambiente nacional. Se não, coloque em alerta todos os municípios que não aderiram ao emissor nacional, porque eles vão te dar problema. Que tipo de problema? Você não vai ter acesso ao crédito se ele demorar para passar esses dados, essa integração de informação. Vou te dar um exemplo claro. A nota foi emitida hoje é dia 12, e você está esperando que essa nota em 24 horas esteja lá. Vai levar um mês. Levar um mês, você vai dançar. Esse crédito não vai ser apropriado no período que você esperava, vai ficar para o mês seguinte. Isso mexe no seu fluxo de caixa. Nossa, isso é alarmante, isso é preocupante. Então, seu fornecedor precisa, você precisa notificar o seu fornecedor, né? Reúna os fornecedores que estão com o ambiente, com municípios que não aderiram ao ambiente nacional, faça uma reunião online com eles, explicando esse problema, verifique se eles estão monitorando essas notas que eles emitem. Porque é aquela história, né? Eu, prestador, estou preocupado com o meu crédito, a minha compra. Mas ele tem que preocupar também com a venda, com a sincronização das notas de serviço. Isso é fundamental. A gente está batendo forte nessa história. O fisco falou que vai, acabei de falar que vai cobrar dos municípios. A obrigatoriedade de 2027 está aí na Berlinda, mas o regulamento faculta o município a adotar o ambiente nacional dele até o final de 2032, que é a data que está lá. Então, fiquem atentos, isso também é uma gestão importante, tá? Você está vendo como é legal essas perguntas? Porque a gente esquece, a gente trata desses assuntos todos lá no comitê, no nosso comitê, e acaba esquecendo. O cronograma da nota 9 ainda vai ser liberado, tá? Francisco está falando, é inacreditável como nossos parceiros ainda emitem notas fiscais com erros de toda a natureza. Isso vai desde empresas pequenas até empresas gigantes. Muitas delas ainda penam com a definição da base de cálculo IBS-BS. Gente, vou falar um negócio aqui extraoficial. Base de cálculo. Vocês sabem a história da margem, né? Quanto custa seu produto hoje? R$ 1.000. Quanto vai custar com a IBS? R$ 1.000 mais 28. Está errado. Com a NDS-CBS, ele deveria custar 741, alguma coisa, sem os impostos. É o número que foi escriturado no inventário, mais 28, se for 28, se não for 34. Entende isso? Então, o fisco perguntou, que tal um layout não, que tal um campo na nota
base de cálculo da mercadoria sem os impostos. Ah, e aí? O seu cliente não vai reclamar? Lógico que vai. Por isso que o Bernardo aqui falou da margem. Quando teve a história do expurgo do ICMS, do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS, lá no nosso comitê, as empresas estavam falando, ó, estou cobrando meu fornecedor, pode excluir, eu não entrei com ação, tem que esperar o julgamento. Então, a mesma coisa aqui, a sua tabela está sendo congelada em 31/12, deveria ser, né? Congelada em 31/12 de 2025, que é o valor do inventário. Ou vamos adotar 2026 como parâmetro oficial. Então, o valor do inventário seu é o valor da mercadoria mais 28%. Então, a base de ICMS é uma, a base de IBS é outra. O IBS, CBS. Então, tem essa discussão. Não sei se vocês já tiveram essa discussão aí na companhia, mas ela é importante porque isso vai afetar preço da gôndola, preço do e-commerce, preço na tabela de vendas e de compras. Lógico que você vai cobrar do seu. Todo mundo vai ser, não é fiscal do Sarney, mas é fiscal do IBS, né? Olha, eu não quero aumento porque não houve expectativa disso, é só exclusão do CMS, você tem que repercutir isso. Basicamente, ó, tem vários trampos aí, hein, gente. Rita Santana, bom dia. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, vai ficar gravado aqui para vocês. Ao longo das próximas edições, a gente vai recortar esses temas e tratar aí pontualmente cada um deles com a agregação dos novos temas. Então, aguarde a nota técnica 10 da linha de serviços e aguarde a nota técnica 160 do IBS-CBS para a inclusão de mais 7 eventos, mais o evento, aquele evento famoso que nós, de estorno, vai substituir o de consumo pessoal, e alguns ajustes dessa reunião de ontem, tá bom? Mas semana que vem a gente traz mais assunto. Agradeço a sua participação. Estamos aqui para trocar informação, atualizá-lo e discutir. E se você tem perguntas, faça antes. Quando você pegar o convite, pode colocar que a gente vai estar aqui. Grande Renato, um abração. Então vamos lá.